Olá a todos, tudo bem? Então, nós estamos cada vez mais baixinhos. Neste momento eu estou de joelhos, que é para vocês conseguirem ver a pintura que eu pus em cima deste sofá. E realmente, eu tenho que comprar mais tripés, pronto. Portanto, estamos cada vez mais baixinhos, não é? Eu estou de joelhos neste momento. E uma coisa que a aula de hoje vai ser relacionada com as várias camadas. Portanto, lembram-se que nós iniciámos aquele retrato na semana passada e agora vamos continuar o processo. E eu gostaria de reforçar sempre esta ideia, que é, se uma pintura não começar feia, nunca vai ser espetacular. Está bem? Portanto, metam isto na cabeça. Se uma pintura não começar feia, nunca vai ser espetacular. Se vocês começarem uma pintura de forma muito preciosa, muito cuidadosa, com muita beleza logo desde o início, vão criar um tipo de arte que é extremamente decorativo e depois não vão conseguir elevar essa arte para níveis mais elevados. Portanto, o início de uma pintura é o equivalente a um trampolim. O trampolim não é suposto ser belo, o trampolim não é suposto ser a obra de arte. Olhem, vou dar-vos um exemplo. Se estiverem a construir um palácio barroco, imaginem um palácio lindíssimo, com todas aquelas decorações, os dourados, os prateados, mais os dourados, o ouro, a platina, pronto, se quiserem materiais mais preciosos ainda. O andaime nunca tem beleza. E desconfiem sempre de construtores que tragam andaimes muito bonitos, porque é sinal que não trabalham que chegue. Um andaime é suposto ser feio, eficaz e rápido, eficiente. E é exatamente o mesmo com as primeiras camadas de uma pintura a óleo. Portanto, hoje eu recuso-me a criar qualquer tipo de beleza. A beleza vem mais tarde, na semana seguinte, por exemplo, no próximo domingo, aí sim, vamos elevar esta pintura a níveis superiores. Mas por agora, não se preocupem com a beleza, está bem? Até eu gostava que comentassem, por favor, se o som estiver claro e a imagem, primam a tecla do eu amo, sabem, um coração ou algo assim do género, que é para eu saber que este live stream está a funcionar. E agora gostava de fazer uma coisa, que é vamos iniciar a pintura. Eu não vou poder aceitar pedidos para entrarem neste live stream, acabei de ver um agora, porque esta aula é ao vivo, mas não vai permitir conversas entre várias pessoas. Comentem nos comentários se tiverem perguntas, está bem? Então vamos iniciar esta aula. E o que aconteceu aqui é que eu decidi pôr a paleta vertical, que é para vocês poderem ver a mistura de cores que eu vou fazer. Estas cores que estavam aqui foram da aula anterior, em inglês, em que eu pintei o nu. Mas então agora vamos avançar para o retrato. Vou só inclinar ligeiramente mais. Sim, conseguem ver. E então agora vamos puxar a pintura para a frente. E há uma coisa que eu vou-vos perguntar e vocês vão responder. Eu depois vou ver se a resposta está correta. Que é, eu tenho duas perguntas para vocês. Nós usamos diluente em todas as camadas ou apenas respondam? Em todas as camadas? Ou apenas na primeira? Ou será que na primeira e na segunda? Ou será que na última camada? Eu gostava que respondessem. E outra pergunta é, quanto diluente é que se põe na tinta? Só um bocadinho? Mais? Ou muitíssimo, para a tinta parecer tipo aguarela? Portanto, respondam. Eu vou agora começar o processo da pintura a partir dos escuros e depois vou ver se responderam bem. Mas antes de iniciar a pintura mesmo, eu gostava de vos mostrar algumas coisas sobre a qualidade das tintas de óleo. Eu hoje, por acaso, estou a pintar com tintas alquídicas. As tintas alquídicas são um tipo de óleo, aqui está em inglês, portanto, alkyd. É um tipo de óleo que seca extremamente rápido e, portanto, eu gosto muito de trabalhar com tintas alquídicas para a pintura desenvolver depressa. E têm tendência a estalar menos do que as tintas de óleo normais. Portanto, eu gosto muito de tintas alquídicas. São mais resistentes ao tempo, tendo em conta aquilo que conhecemos sobre química dos materiais. E agora, já sabem que eu estou a usar tintas alquídicas, mas vamos discutir só uma coisa muito rapidamente, que é a própria qualidade das cores. E então, em primeiro lugar,
Uma sugestão que eu tenho para vos dar, e vocês vão agradecer-me porque vão poupar dinheiro e, acima de tudo, vão ter cores mais limpas, vão conseguir melhorar muito mais a vossa extensão cromática, que é, comprem sempre tintas que tenham apenas um pigmento. Eu já vos vou mostrar o que é que isso significa. Por exemplo, deixem-me ver aqui, um que não tenha letras demasiado pequeninas, porque isto custa a ver na câmara. É tudo pequenino. Estão a ver aqui que está escrito PG50? Portanto, isto em inglês significa Pigment Green 50. Significa pigmento verde número 50. Isso depois corresponde a uma listagem que mostra a composição química da cor. Neste caso, é um azul de cobalto. É uma cor caríssima, portanto, o preço é 7, série número 7. Estamos a falar de mais ou menos 14 vezes mais caro do que uma tinta de série número 1, que são as mais baratas. E o preço não tem nada a ver com a qualidade. Portanto, dentro da mesma marca, vocês vão ter cores muito caras e cores mais baratas. Não tem a ver com qualidade, repito, tem apenas a ver com a raridade dos ingredientes. Há ingredientes que são mais difíceis e o que a Leonilde está não se vê, mas está. Não entendo o que é que isso quer dizer. Se puder, pois, vamos então escrever só um bocadinho mais, que é para eu perceber o comentário. E então o que eu estava a dizer é que a raridade do pigmento vai determinar o preço. Não é necessariamente a qualidade. Estão a entender? Há cores de muito alta qualidade, baratas, e há cores de muito alta qualidade, caras. Há cores muito más, que também são caras. Como, por exemplo, há uma série de cores que são fugitivas, que desbotam quando são expostas à luz. E é isso que vamos ver de seguida. Marcas como a Schminka, que é esta marca aqui, que também faz a gama Mussini, a resistência à luz é através do número de estrelas que vocês veem aqui. Neste caso, a Mussini trabalha de 1 a 5 estrelas. Está bem? Portanto, 5 estrelas significa que esta cor é absolutamente permanente. Mesmo que seja exposta à luz do sol, não vai desbotar, não vai desaparecer. Enquanto que há cores que, se tiverem só uma estrela, é uma porcaria, vai desbotar. E volto a repetir, a própria Mussini, que é uma marca excelente, vai fazer vários tipos de cores, desde mais permanentes a menos permanentes. A razão pela qual gamas de alta qualidade como a Mussini, ou como Daniel Smith, ou como Michael Harding, tudo isto são marcas muito boas, ou Gamblin, ou então Winsor & Newton para artistas. A razão pela qual essas marcas continuam a oferecer tintas que são fugitivas à luz é porque 99% dos clientes são amadores. E como são amadores, continuam a insistir em usar cores que eles acham que são muito bonitas, mas que desbotam num instante, desaparecem. Por exemplo, o vermelho, o carmim de alizarina é uma cor terrível, ninguém deve usar, porque vai desbotar num instante. Mas como é uma cor muito popular, as marcas continuam a oferecer porque fartam-se de vender. Estão a entender, não é? Portanto, vocês têm que saber escolher cores resistentes à luz. Portanto, no caso das Schminka, já sabem, 5 estrelas é o ideal, quer dizer que a cor não desbota. 4 estrelas continua a ser muito bom. 3 estrelas eu já hesitaria. 2 estrelas ou uma, nem pensar. Eu não compraria simplesmente. Não é preciso. Agora, seguinte. Outra coisa também é... Estão a ver este quadradinho a seguir às estrelas? Se o quadrado for preto num fundo branco, quer dizer que a cor é opaca. Quer dizer que a cor cobre o que está por detrás. Se a cor for transparente, o quadrado... Deixem-me ver se há aqui uma marca que mostre isso. Há aqui uma. A Rembrandt, por exemplo, tem este quadrado que, com uma linha no meio. Conseguem ver aqui no canto? Quer dizer que esta cor é semi-transparente. Se fosse totalmente transparente, o quadrado seria sem a linha no meio. Estão a entender? Outra coisa também é... No caso da Rembrandt, eles não usam o sistema de 1 a 5 estrelas, usam estas cruzes, e no caso da Rembrandt é de 1 a 3.
Portanto, três cruzes significa que a cor é absolutamente permanente. É uma pena não haver um sistema universal entre as várias marcas que seja totalmente único, porque isso seria muito melhor para nós, mas não há, pronto. Depois há marcas como a Michael Harding que não usam o sistema das estrelas, mas se vocês quiserem ver a resistência à luz é muito simples. Basta lerem o que está escrito no tubo. As letras são muito pequeninas, portanto a câmera vai desfocar, mas eu vou-vos ler. O que está escrito aqui, eu agora vou ler, é um pigmento transparente que seca rápido e com muito boa resistência à luz. Portanto, não é excelente, mas é muito boa. E com alta força a atingir. Quer dizer que só um bocadinho deste azul... Este azul é tão forte, que basta pôr um bocadinho numa mistura e toda a mistura fica logo azul. Estão a entender? É uma cor com um grande poder colorante. Mais uma vez, isso não tem a ver com a qualidade da tinta. Tem a ver apenas com o químico que faz esta cor. Neste caso é um azul da Prússia. Outras marcas como a Gamblin, que é uma marca excelente, eles não usam o sistema das cruzes para descrever a resistência à luz. No caso da Gamblin, eles usam um risquinho. Mais uma vez, não vão se calhar conseguir ver, mas o que está escrito aqui é Light Fastness e depois à frente tem um risco. Ora, neste sistema, 1 significa resistência máxima à luz. Portanto, é uma cor totalmente permanente. 2 é um bocadinho mais fugitivo. 3 eu já não compraria. E F é o pior de tudo. São, por exemplo, cores fluorescentes que desaparecem em poucos meses. Tá bom? Então já perceberam que comprem apenas tintas que tenham um único pigmento e resistente à luz. Por exemplo, aqui está descrito o pigmento PB15, está ali. Isso significa Pigment Blue 15. Não é uma mistura de pigmentos, porque as misturas de pigmentos vocês podem fazer na vossa paleta. Portanto, não comprem isto. Eu agora vou-vos mostrar aqui uma tinta da marca Sennelier. É uma tinta que eu não gosto porque tem muito má qualidade. As tintas Sennelier, por experiência própria, isto nunca é falado na internet, mas eu vou falar. As tintas Sennelier tendem a secar peganhentas. Portanto, nunca secam muito a 100%. Ficam sempre ligeiramente peganhentas, mesmo passado 2, 3, 4 anos. Isso é terrível. Significa que todo o pó vai aderir à pintura e depois vocês não vão conseguir limpar. Além disso, se envernizarem por cima de uma tinta peganhenta, há uma grande probabilidade do verniz estalar. Portanto, eu não recomendo a marca Sennelier. Mas vejam, por exemplo, esta cor que eles chamam, é um castanho avermelhado, alaranjado. Eles não publicaram a composição no rótulo, então eu fui à internet, ao site deles, e consegui descobrir que cor era esta. Uma vergonha! Eu agora vou-vos ler. Portanto, pigmento castanho 23, estão a ver? É pigment brown 23, está ali escrito. Mais pigmento vermelho 101, pigment red 101. Mais pigmento amarelo 42, pigment yellow 42. Mais pigmento preto 11, pigment black 11. Ora, esta mistura vocês podem fazer na palete. Não precisam de comprar este tipo de cores. Portanto, comprem sempre tintas com um único pigmento, volto a repetir, e resistência máxima à luz. Está bem? Combinado? Agora, só vejo uma razão para se comprarem tintas que sejam misturas de vários pigmentos. É se vocês tiverem a fazer uma pintura que seja tão grande e que tenha tanto desta cor específica, que aí, pronto, dá menos trabalho estar a misturar a cor na palete e depois pintar, e depois pode-se acabar a cor e vão ter que misturar novamente, e é uma chatice estar a fazer exatamente a mesma cor 2 vezes. Então aí sim, pronto, justifica-se comprar uma cor que seja mistura de pigmentos, se for exatamente a cor que vocês querem. Ora, isso nunca acontece. Geralmente nós trabalhamos com várias cores e não é necessário este tipo de coisa, tá bom? Então vamos iniciar a aula de hoje. E gostava que comentassem se tivessem perguntas sobre a resistência à luz, ou sobre a opacidade ou transparência dos pigmentos, ou sobre isso que eu acabei de dizer, que é comprar sempre pigmentos únicos.
que não sejam misturas, porque as misturas fazem vocês na palete. Não precisam de comprar as cores todas. Está bem? Então vamos iniciar. E o nosso retrato, como da outra vez vos mostrei, vamos ter então uma pintura em que vamos trabalhar das sombras para as luzes. Eu recomendo sempre começarem a pintar primeiro os escuros e depois gradualmente avançar para as luzes e só no fim as luzes máximas. A camada de hoje não é suposto ser bonita. Volto a repetir. Assim como um palácio barroco não é construído logo com a beleza toda, a exuberância vem no fim, começa sempre para um andaime e um andaime sujo e feio. Se uma pintura não começar feia, não vai ser boa. Garantido. É sinal que vocês estão preocupados com efeitos decorativos, no lugar de estarem a tomar decisões muito mais intelectuais, muito mais refinadas, que vão depois mostrar todo o seu poder nas camadas seguintes. Que têm a ver, decisões que têm a ver com estrutura. A estrutura em si mesma nunca é particularmente bela no início, mas sem estrutura não se consegue atingir os níveis mais altos de beleza. Portanto, a beleza máxima vem sempre com estrutura máxima. Então vamos iniciar. A minha palete está mais ou menos organizada dos escuros para os claros, mais ou menos. Houve aqui um ocre que começou a escorrer porque é um pouco mais líquido, mas não faz mal. E então, como eu vos disse, vamos começar a pintar. E parabéns aos alunos que responderam bem, porque a quantidade de diluente que se põe na tinta é o mínimo. Muito bem, vocês lembram-se do que eu vos ensinei na aula anterior. Portanto, eu vou só pôr aqui umas gotas na tampa. Não é preciso muito, bastam umas gotinhas. E é só para umedecer o pincel e trazer esta tinta para torná-la só um bocadinho mais líquida, porque ela está um pouco espessa. E não é necessário termos as cores exatas neste tipo de primeira camada. Portanto, o que eu vou fazer é trabalhar com cores muito genéricas, cores muito básicas, não é? Só tornar este castanho, no Brasil diz-se marrom, não é? Tornar este castanho só um bocadinho mais neutro para não ser tão avermelhado. Este era o castanho que eu usei na aula anterior, que era à base de tons de vermelho. Qual é a cor oposta do vermelho? Digam-me lá. É o verde. Portanto, ao juntar verde, eu vou eliminar o tom avermelhado que lá estava. Regra geral, eu gosto de trabalhar dos fundos só para criar um contexto. E nestas camadas iniciais, como eu vos disse, não estou minimamente preocupado em definir nenhum tipo de beleza em particular. Portanto, estou só a marcar alguns pontos fundamentais e estou a intensificar o nível das sombras para criar um contexto. Independentemente da vossa experiência, se vocês não criarem primeiro um contexto, vão sempre enganar-se na mistura das cores e das formas. Portanto, é muito importante que se crie primeiro um contexto com cores básicas. Não se preocupem agora, nesta fase. Por exemplo, isto é demasiado avermelhado em relação ao que está na imagem. Estou preocupado com isso? Não. Não é importante. Muito mais importante agora é criar mesmo só alguma estrutura para podermos começar a pintura. Portanto, vamos agora saltar para alguns pontos base. E isto nunca foi desenhado, mas também não, para agora não interessa muito. O que eu vou agora fazer aqui é só definir ligeiramente mais esta forma. Isto agora não é relevante. Portanto, vou só dar aqui um escuro geral e trabalhar isto só como uma mancha escura. Portanto, volto a repetir, não percam tempo com coisas que não interessam. Nesta fase, estamos a trabalhar apenas coisas muito, muito, muito básicas. Temos aqui uma sombra que vai depois mais tarde descer. Estou preocupado com a forma? Nem por isso. Estou a tentar definir mais ou menos as formas, mas não estou a perder tempo com as formas. Portanto, estou a entender onde eu quero chegar.
São coisas mais ou menos simples, são coisas mais ou menos a ser definidas mais tarde. Vou usar o mesmo castanho só para escurecer aqui um pouco os óculos. Eu sei que na imagem é preto, mas não interessa. Nós, de momento, estamos só a marcar pontos e onde é que as sombras depois vão ser. Portanto, não é para se perder tempo, está bem? Passo seguinte. Acho que chega de castanho escuro para agora. Vou só ligeiramente aclarar este tom e vou criar aqui algo um pouco mais intermédio. E, mais uma vez, vou só remover algum do verde, algum do vermelho que estava em excesso. E vamos aqui amarelar a cor. Ora, eu gosto deste tipo de tons sujos para começar a definir a pintura. Geralmente eu não trabalho logo com cores muito vivas porque distraem. Portanto, eu gosto muito de trabalhar com cores sujas, com cores pouco límpidas, porque não são tão... Pronto, não... Uma cor muito viva distrai muito. E então o que é que eu estou aqui a fazer? Não sei se estão a reparar, mas há ali uma zona de luz muito mais amarela. Eu de início ignoro isso tudo. Portanto, eu estou apenas a definir a linha de separação entre luz e sombra. Não percam tempo, volto a repetir, por favor, não percam tempo com o que não interessa no início de uma pintura. Nós estamos só a marcar alguns pontos. E então aqui, por que não, já podemos começar a ir para cores mais violentas. Portanto, reparem que é uma pincelada relativamente solta e rápida. E não estou nada preocupado com precisão nesta fase. Estou apenas a marcar alguns pontos essenciais. Por exemplo, este amarelo. Vamos juntar aqui só um bocadinho de branco para começar a criar um tom ligeiramente mais claro. Pronto, já temos aqui um tom um pouco mais claro que mais tarde vai ser extremamente útil. Por agora, estou só a indicar mais ou menos onde é que vai ser a zona de luz. Estão a entender? Portanto, por favor, comentem se tiverem perguntas. As que eu conseguir ver eu vou respondendo, as que eu não conseguir ver responderei mais tarde. Como eu vos disse, eu gosto sempre de trabalhar dos fundos para criar primeiro um contexto. Então vou só tirar aqui um pouco de verde. Vamos fazer um tom claro. E regra geral, eu gosto de ter as cores escuras de um lado da paleta e as cores mais claras a avançar para baixo. Portanto, eu evito uma grande misturada. Eu acho que as cores devem estar minimamente estruturadas. Esta tinta está um bocadinho espessa demais para a primeira camada, portanto vou pôr só uma gota de diluente. Cá está. Pronto. É o verde exato da vegetação. Nem por isso. Mas para agora não interessa muito. Portanto, o que nós estamos a querer fazer apenas é criar contexto. Estão a entender? Agora, a altura do verde vai mais ou menos ter a orelha. Portanto, se a orelha é aqui, esta linha mais ou menos vai dar agora. Portanto, lembrem-se, é só um contexto. Não é para me preocupar absolutamente nada se é a cor exata, se é a forma exata. Isso agora não interessa nada. Só descer aqui um bocadinho o verde. Portanto, não é suposto ser exato, mas é suposto criar alguma espécie de descrição da forma. A linha vai continuar para o outro lado. Portanto, vamos novamente aqui a este verde. Eu até gostei deste verde. Não é desagradável. E a linha vai continuar para o outro lado e vem mais ou menos até aqui. Vamos puxar a linha e agora vamos pintar a parte de baixo. Portanto, volto a repetir, se uma pintura não começar feia, nunca vai ser boa. Combinado? E, portanto, Regina, pincéis
Depende muito, mas para este tipo de primeira camada, eu recomendo sempre pincéis rijos, de cerda, porque ao serem rijos são extremamente resistentes à fricção. Então a gente pode pintar até de forma violenta e tudo, que não estraga o pincel. Enquanto pincéis mais macios, a tinta tem que ser aplicada mais delicadamente. E geralmente pincéis macios são mais caros e reservam-se para as últimas camadas. Está bem? Portanto, no início, pincéis muito rijos à base de cerda, porque são resistentes. A gente pode esfregar bem a tinta. Agora, relativamente a algumas destas formas aqui do casaco, eu acho que o que eu vou fazer é, vou usar um castanho banal. Vou misturar aqui um pouco de... Só aqui sujar a cor, para não ter propriamente uma cor. Portanto, ser uma tinta bastante acinzentada. E com este tipo de castanho genérico, vou só começar a pintar estas zonas aqui. Só para matar estes brancos, porque todo este branco distrai muito. E depois não nos permite mais tarde entender exatamente o que é que se está a passar em termos de forma. Portanto, repito, se uma pintura não começar feia, não é o quê? Escrevam. Está bem? O que é que acontece se uma pintura não começar feia? Digam lá. E digam também de vossa justiça, não é? Se discordarem, também podem dizer. É claro que estão errados se discordarem, mas são livres de o dizer. Portanto, voltando aqui, uma cor genérica, não é preciso a cor exata. E uma pintura muito solta, muito livre, porque não estamos ainda a definir nenhuma espécie de detalhes nem de tons. Estamos apenas a matar estes brancos que são desnecessários. Estão a entender? Portanto, cá está e cá está. Nada disto é importante, portanto, nada disto... E depois há outra coisa que é, permite-nos começar a pintura de uma forma tão agradável, porque como nada disto é importante, eu estou a aquecer, digamos assim, portanto estou a avançar na pintura sem ter ainda que me preocupar com tudo e criar montes de decisões difíceis. E é uma forma muito eficaz de começar, que é pintem primeiro o que não interessa. E então... Pois é, Leonildo. Eu depois vou ensinar na semana seguinte como é que a pintura começa a ficar bonita. Aliás, bonita não é palavra, tem que ser espetacular, tá bom? Vamos aprender a voar. Vamos voar mais alto do que aquilo que as tintas aparentemente nos deixam fazer. Agora, por que não? Esta mesma cor pode ser usada aqui só para criar a sensação da barra do tecido. E... há mais algum sítio? Para agora não. Estes edifícios não interessam muito por agora. Portanto, vou só fazer o mesmo castanho, mas mais claro. E mais uma vez, não é a cor exata, mas é só para marcar esta forma aqui, para permitir desenhar o azul. Pronto. Pelo menos isto já não nos chateia mais. Portanto, está a começar a pintura, exatamente. Estou a começar a gostar de algumas coisas. Por que não? Vou usar esta mesma cor só para começar aqui a definir alguma da estrutura do pescoço, sem me preocupar ainda com a cor exata. E vou mudar de pincel e vou então para o azul, que é para ficar esta parte de baixo mais ou menos resolvida. Mais um bocadinho... umas gotinhas só de diluente. Este azul é demasiado vivo, portanto eu não quero nada disto. Então qual é a cor oposta do azul? Por favor, escrevam. E... pois é, Anabela, na aguarela não se aplica tanto essa teoria, porque é muito mais difícil de corrigir erros. Mas, mesmo na aguarela, a pintura tem que desenvolver sempre
do mais geral e simplificado gradualmente para o mais complexo. Portanto, mesmo na aguarela, não começar demasiado preciosamente. Alguma vez viu as aguarelas de John Singer Sargent? Algumas estão inacabadas e é espetacular. Aquilo começa como manchas abstratas, super rápidas e super... são mesmo abstratas. E depois, à medida que a aguarela leva camada sobre camada, é que se começa a refinar a pintura. Mas sim, na aguarela tem que se ter um bocadinho mais de cuidado que na tinta de óleo. Marcas eu não tenho sugestões de pincéis pela simples razão... Ora bem, vamos aqui só matar algum deste azul. Pronto, já começamos a ter um azul um bocadinho mais neutro, o que me agrada muito mais. E este azul neutro, vamos então definir aqui alguma... Pronto, mais tarde sim, irei pintar isto como deve de ser. Por agora chega. Só fazer uma versão um bocadinho mais clara, mas ainda azulada. Portanto, nós não queremos cores exatas, mas também não queremos uma coisa totalmente fora, não é? Porque depois isso implica mais camadas. Se nós pintarmos tudo mal, com cores totalmente erradas, isso depois vai implicar ter que repintar tudo outra vez. E isso nunca se deve fazer na boa pintura a óleo, porque eu não sei se eu já falei nisso numa aula anterior ou não, mas à medida que o óleo envelhece, torna-se transparente e as camadas de baixo começam-se a ver. Portanto, nós não queremos que as camadas de baixo sejam cores assim totalmente fora. Porque senão, por exemplo, não pintem algo preto para a seguir pintar branco. Porque passado uns meses, começa-se a notar ao fim de 5, 6 meses e depois piora à medida que a pintura envelhece. Passado uns meses, o branco que vocês pintaram por cima começa a ficar transparente e começa-se cada vez mais a ver o preto que estava por baixo. Portanto, não façam isso, está bem? Ao menos pintar as luzes nas luzes e as sombras nas sombras. Não, a cor oposta do azul não é o preto, porque o preto é neutro. O preto não é oposto a nada. Aliás, o preto, lembram-se da primeira aula de mistura de cores? O preto é um tom de azul escuro. Está bem? Regina, não usar... quando diz pincéis do chinês, o que é que se refere? Feitos na China não quer dizer nada, porque eles fazem todo o tipo de pincéis. Não usar pincéis tradicionais chineses ou japoneses para tintas de óleo. Esses pincéis são exclusivamente para aguarela. Usar sempre pelo de cerda. Mas sim, pode ser um pincel muito barato. Muito barato mesmo. João, as camadas podem ser... Eu sugiro 2 pincéis. Um pincel para as cores escuras e um pincel para as cores claras. Está bem? Porque assim evita contaminação em excesso. Eu, de momento, estou só a lidar com tons escuros ou médios. Ora bem, acho que por agora chega. Vou só passar aqui um bocado deste azul aqui, só porque sim. Não é a cor certa, mas é mais escura do que o que eu tinha ali. E, portanto, vai ajudar a definir a forma. Ora, voltando aos tons muito escuros. Eu ainda não estou a usar preto. Vou reservar esse tipo de cores extremamente escuras mesmo para o fim. Mas por agora estou apenas a definir algumas das sombras mais escuras, porque não se perde nada com isso. Pronto. Dentro da boca, vou ignorar os dentes por agora. Eu mais tarde vou pintar tudo isso de forma mais precisa. Vou só levantar aqui a forma um pouco, porque está muito caída. Portanto, estou a ignorar qualquer tipo de detalhe e vou ignorar os dentes, como eu vos disse. Portanto, estou só a pintar a forma do lábio inferior. Mais tarde irei pintar os dentes por cima, mas primeiro vou remover com um pincel a tinta na zona dos dentes. Que é para quando a pintura envelhecer, como eu vos disse, não começar a mostrar o escuro que estava por baixo. Vou só definir aqui um bocadinho mais a forma. Lembrem-se dos zigue-zagues, está bem? Portanto, zigue e depois zague.
Portanto, aquela zona já melhorou um bocadinho anatomicamente. Mas ainda não estamos nisso. Vamos passar para a fase seguinte. Eu tenho que começar a forçar-me a avançar. Vou dar só um cinzento médio no barrete. A cor oposta do azul, portanto, é laranja. Se uma cor está demasiado azulada, juntem laranja ou então juntem castanho, que no Brasil se diz marrom, não é? Porque já sabem que castanho não é nada mais do que laranja escuro. Castanho continua a ser laranja. Pronto, este cinza dá para agora. Não é preciso... Está mais acastanhado do que aquilo que é ali, mas não interessa. Como eu vos disse, é só uma questão de contexto. Vou ignorar esta forma e vou subir o cinza até cá acima. Portanto, vou ignorar este tipo de detalhes. Mais tarde lidarei com eles. Portanto, estamos só a dar a cor de base, não é? E a cor de base é simples, não é preciso ser muito sofisticada. Pode ser com uma pincelada mais solta. Pode ser muito mais... Eu não gosto da palavra expressiva, porque para mim expressão não tem nada a ver com expressionismo. Nós podemos ter expressionismo que é expressivo, com pincelada solta, como podemos também ter expressionismo que não é nada expressivo, mesmo que tenha pincelada solta. E o mesmo com a pintura académica ou até fotorrealista. Nós podemos ter pinturas muito realistas que são expressivas e ter pinturas muito realistas que são uma chatice, que não interessam a ninguém, não é? Portanto, agora, como é que eu penso em termos da distribuição da luz e da sombra? É muito simples. Quando pensarem em termos de luz e de sombra, não tentem copiar cores uma por uma, porque isso é muito cansativo e é pouco eficaz. Muito mais eficaz é perceberem a direção da luz. Eu gostaria muito que vocês entendessem a luz de uma forma conceptual, que é, a luz tem uma direção. Todos os planos que estão virados para a luz, como por exemplo a palma da minha mão está virada para a luz, têm que ser claros. Mas se o ângulo mudar, se o plano não estiver virado para a luz, como agora, fica escuro. E se estiver totalmente afastado da luz, mais escuro ainda fica. Portanto, é o ângulo que vai determinar se uma coisa é clara ou escura. Não é tanto a cor do objeto, é mais está ou não está a apanhar luz. Está bem? E então, nesta pintura, o que nós temos é uma luz que vem essencialmente do lado esquerdo e de frente. É uma luz que tende a vir um bocadinho de cima, um bocadinho do nosso lado esquerdo, mas não totalmente do lado esquerdo, é um bocadinho de frente. Portanto, todos os planos que estão virados para cima e para a esquerda tendem a ser mais claros. Vou dar um exemplo, como o topo da testa aqui, este plano está virado para cima e para a esquerda. Enquanto que o meio da testa está virado para cima, mas não está virado para a esquerda, está virado para nós, para a frente. Como tal, tem que ser mais escuro. Estão a entender? E depois eu já vos vou falar das sombras mais tarde, porque as sombras às vezes têm exceções. Por exemplo, este plano da parte de baixo do queixo está virado para baixo, não para cima. E como tal, está na sombra. Está bem? Então vou pintar só um pouco mais. Eu sugiro, mais uma vez, que a gente trabalhe primeiro as cores que estão... As cores que estão nas sombras ou nos meios tons. Portanto, não trabalhar muito hoje cores claras. Criar sempre primeiro uma estrutura que seja as sombras e os meios tons. E mais uma vez, vou ignorar todos estes detalhes que estão à volta do olho e vou simplificar. Toda esta cor aqui, por agora, vai ser um tom liso. Não me vou preocupar minimamente com coisa alguma. Portanto, toda esta mancha vai ser uma cor lisa. É a cor exata? Não. Estou preocupado com isso? Não. Estou apenas a estruturar o início da forma, como eu vos tinha dito no início da aula. Portanto, nós não queremos, nesta fase, complicar a nossa vida. Agora, aqui, vou fazer exatamente o mesmo, que é, vou simplificar
para mais tarde complexificar. Portanto, quando vocês pintem, trabalhar sempre com manchas muito simples, trabalhar sempre com formas muito simplificadas, que é para poderem controlar o que se está aqui a passar. E depois, mais tarde, na segunda camada, na terceira camada, é que vão tornar isto mais... aquela palavra que eu odeio, mais bonito. Está bem? Portanto, simplificação máxima nesta fase. Exatamente com a mesma cor, não temos nada a perder. Vamos pintar toda esta zona aqui de debaixo dos olhos. Simplificar. E eu, quando semicerro os meus olhos, vejo que as sombras parece que se ligam ali. Portanto, por agora não interessa. Vou poder ligá-las. Não há problema nenhum. Mais tarde irei redefinir a forma. Está bem? Portanto, para agora não interessa nada se a estrutura está ou não definida. Até prefiro que esteja vaga e indefinida, pouco nítida, porque isso vai-nos permitir muito mais facilmente mover as formas mais tarde. Como eu vos disse na outra aula, eu evito pintar a pupila dos olhos e evito pintar a íris, porque são formas tão cativantes que rapidamente nós ficamos presos a essas formas. Portanto, vamos evitar isso. Vou usar exatamente a mesma cor para começar a escurecer aqui o lábio. Mais tarde irei fazer a cor exata. Por agora não. Por agora isso não interessa. O que eu quero só mostrar é que o lábio superior está na sombra e que o lábio inferior tem uma sombra aqui, na parte um pouco abaixo, e mais importante ainda, tem uma sombra por baixo, que esta sim é que conta. Portanto, estão a entender a ideia? Simplificar para mais tarde complexificar. Ora, a pintura gradualmente está a começar a ter... vou só adoçar aqui esta linha, porque estava demasiado nítida. A pintura gradualmente começa a ter alguma espécie de estrutura. Vou usar exatamente a mesma cor, só para mostrar que toda esta zona de baixo do nariz é um plano que está virado para baixo. Como tal, não pode estar na luz. Correto? Comentem. Sim, correto. Escrevam. Principalmente se for a concordar comigo. Mas mesmo que discordem, podem escrever. Eu sou muito democrata. Ora, vou só aqui criar um ponto de sombra, só para mostrar que toda esta zona de baixo do nariz está na sombra. E, portanto, por agora, vou só deixar aqui um bocadinho, só para mostrar que isto vai ser escuro mais tarde. Mas estão a entender? Não perdemos tempo, nesta fase, a criar nenhuma espécie de detalhes. Isso virá muito mais tarde. Agora, os planos do rosto têm zonas de sombra com a mesma cor, porque esta cor é boa, não é nem muito escura nem muito clara, é um tom médio, é agradável. Nada de especial, mas bom. Vou começar a definir a separação entre a luz e a sombra na zona do queixo. Portanto, todo este plano aqui vai estar na sombra, não é? E a sombra depois vai acompanhar aqui o rebordo do queixo. E inicialmente parece que é muito escuro e não sei o quê. Não é. Porque mais tarde, quando eu pintar os tons de pele, vocês vão ver que as cores vão se fundir com muita facilidade. E vamos conseguir criar... cortar aqui a separação entre luz e sombra. Portanto, vou só escurecer ainda mais esta zona aqui de baixo do pescoço, para começar a puxar a estrutura do queixo. Outra coisa também que se nota, e isto não é um pormenor, temos aqui uma diagonal muito vincada de sombra no canto da boca. Portanto, vamos subir e depois vamos descê-la. Esta sombra mais tarde vai ser desfocada. Por agora está muito nítida, está nítida demais. Mas não interessa, porque nós ainda não estamos a pintar coisas bonitas. A beleza vem mais tarde, está bem? Depois, agora assim em termos de sombras particularmente importantes,
Se calhar por agora chega. Eu vou só pintar os olhos, mas como uma cor única. Portanto, eu não vou preocupar-me com a forma exata da íris nem da pupila. Vou só criar aqui uma mancha de escuro, que é para eu conseguir mais tarde ver onde é que os olhos têm que estar. Portanto, não vou criar nenhuma espécie de definição, está bem? É só um pouco de impressionismo, só para criar uma estrutura muito simples, uma simplificação máxima da forma. Agora, rapidamente vou avançar para algumas luzes, porque a aula de hoje tem que ser, infelizmente... isto é uma chatice, já estou quase a acabar o tempo. O tempo voa. Ai, é uma pena. Então, vamos aqui para uma cor básica e vamos transformar esta lama num tom mais interessante. Portanto, vou trazer um pouco de cor. Isto está muito amarelo, portanto vou trazer também um pouco de... só um bocadinho de... Isso é um tom mais rosado. Não é que ele seja cor-de-rosa, mas ele tem um tom um bocadinho mais rosado. Regra geral, eu prefiro trabalhar com cores sujas demais na primeira camada do que com cores vivas demais. Porque é muito mais fácil depois de calcular a cor certa. Agora, quanto elemento é que se põe na primeira camada? Escrevam lá, por favor. Ora bem, temos aqui uma cor genérica, portanto não é a cor exata, mas é só para começar a simplificar estes planos todos. Portanto, eu vou fundir com a cor da orelha por agora. Mais tarde vou desenhar a orelha como deve de ser. Hoje não interessa. Portanto, só criar aqui uma... cor de base. E vocês vão ver que à medida que a gente vai pondo as várias cores, as coisas começam a trabalhar, ou seja, começam a clicar. Inicialmente isto parece tudo manchado e feio e desagradável. E volto a repetir, é assim que tem que começar. Tem que começar desagradável e feio e manchado. Nunca confiar nos tais construtores que eu vos disse, que têm andaimes muito bonitos. É sinal que nunca trabalharam como deve de ser. Eu estou essencialmente a criar planos. Portanto, eu quero este plano de separação entre o lado esquerdo do nariz e o lado direito. Há aqui o plano do lado esquerdo do lado direito. Portanto, vamos começar a sombrear mais esta zona. Para criar os tais planos que eu vos falava. Não é uma questão de copiar a cor exata. Isso vem mais tarde. Agora é só criar uma estrutura. O mesmo no queixo, o lado esquerdo é mais claro que o lado direito. Portanto, vamos escurecer esta zona aqui. Está bem? E não preocupar com cores exatas. E como vocês estão a ver, gradualmente, ele começa a ter cada vez mais vida. Todo este plano aqui é escuro. Portanto, eu vou até carregar mais, que é para a tinta deixar um pouco mais de... E como vocês estão a ver, não é a cor exata, é demasiado cinzenta. Não interessa. Porque estou a marcar as luzes e as sombras. Isso é que conta mesmo. Não é o resto. Não estamos a fazer arte decorativa aqui. Estamos a criar a estrutura. Por exemplo, a forma dos óculos vai ter que ser puxada um bocadinho mais para a direita. Mais tarde lido com isso. Por agora, vamos criar estrutura. Na testa, a mesma coisa. O lado esquerdo é mais claro do que o centro ou o lado direito. Então, vamos começar a sombrear tudo isto. Vamos começar a sombrear. Só buscar um bocadinho mais de tinta. Eu não sei se vos disse no início da aula, mas eu estou a trabalhar com tintas alquídicas porque secam muito mais depressa. Portanto, são tintas de óleo de secagem rápida. Cá está, agora sim. Portanto, vamos matar toda esta zona branca, porque não precisamos de branco ali. E agora, à medida que nos aproximamos da luz, aí sim, já vamos misturar outra cor. Mas por enquanto ainda há mais sombras a marcar. Por exemplo, toda esta zona aqui de baixo, dos óculos, vai ser relativamente escura. E portanto vamos marcar.
Esta zona aqui em redor dos olhos também vai ser escura, aqui. Portanto, tudo isto. Depois temos esta parte aqui. E gradualmente o retrato vai nascendo. Agora, eu estou a ficar sem tempo. Vou só rapidamente fazer aqui um tom um bocadinho mais rosa. Só ligeiramente, pouca coisa. Só para começar a marcar alguns tons um bocadinho mais quentes em certas zonas. Um bocadinho mais de branco. Porque eu quero manter esta sensação de uma certa luz nesta zona. Não tem que ser luminoso, não é? Porque nada disto vai ser muito claro. Mas também não pode ser um tom escuro, escuro, escuro. Vou até aclarar um pouco mais ainda. Só para redefinir alguma da luz desta zona aqui. Pronto. Então agora vamos avançar para tons progressivamente mais claros. Que é, vamos começar a cobrir algumas destas zonas. Reparar que há uma sombra que desce aqui para baixo. Portanto, vou pintar essa mesma sombra. Não há pormenor. Nós estamos apenas a criar uma estrutura. E uma estrutura rápida. Portanto, não é uma coisa que se perca muito tempo. Para a semana, sim. Para a semana, vamos ser muito mais cuidadosos em todas estas misturas de cores. Mas por agora, não. Por agora é só uma coisa muito, muito, muito simples. Só criar aqui umas manchas de escuro. Não quero que nada aqui seja branco, porque nada disto está virado para cima, nem está virado para a luz. Estão a entender a ideia, não é? Portanto, mesmo que eu veja claro, eu escolho agora simplificar isso e matar todos estes brancos, que é para se perceber muito bem o que é que está virado para cima e para a luz. Esta parte de baixo aqui também não pode estar virada para cima, nem nada disto. Portanto, vou só rapidamente eliminar o branco. Agora, o nariz está torto. Eu mais tarde vou corrigir, falta ali uma curva. Vou também só eliminar o branco desta zona, porque eu quero que a testa seja mais clara do que qualquer elemento que esteja aqui. Porque nada aqui está virado para cima, nem para a luz. Portanto, matar estes brancos todos. Aqui a parte de baixo disto também não pode ser branca. E estamos quase prontos por hoje. Agora vou só rapidamente fazer um tom um bocadinho mais rosado ainda. Só um bocadinho. Volto a repetir, isto não é para ser cores exatas, é só para ser cores aproximadas. E só com um tom um bocadinho mais rosa, vou só começar aqui a definir um bocadinho o início da cor do lábio inferior, para criar depois mais sensação de forma. Portanto, nada disto está na luz diretamente, exceto talvez aquele canto. Portanto, para agora vou deixá-lo branco. Só para... Não gosto. Vou eliminar isso. Pronto. Mais tarde depois vou pintar o resto. E como vocês podem ver, o início do retrato começa assim. Começa muito simples, muito plano. Faltam aqui imensas sombras ainda, que eu irei lidar mais tarde à medida que a pintura for progredindo, não é? Faltam aqui tons que são super importantes, porque este ângulo muda, a base do nariz não pode estar virada para a luz, e como tal não está na luz. Agora, o lado esquerdo pode. E é por isso que eu estou a deixar um pouco de branco de momento, que é para ainda perceber a estrutura. Ora, se tiverem perguntas é a altura de as fazerem, e eu espero que tenham entendido que a primeira camada de uma tinta de óleo é uma coisa feita rapidamente. Bem, rapidamente porque eu sei desenhar e como tal posso sempre corrigir o que está a acontecer. Eu não recomendo que vocês sejam demasiado rápidos se não souberem desenhar. Nesse caso sejam mais cuidadosos. Mas no meu caso, rapidamente, com cores básicas, cores que não são demasiado
realistas, para não perdermos tempo, porque demora tempo a estar a misturar a cor exata. Nós não queremos isso, nós queremos rapidamente criar uma estrutura e depois então deixar secar muito bem, geralmente uma semana, e na semana seguinte eu irei continuar e vou-vos mostrar como é que vamos puxar o retrato para um nível muito mais avançado. Se houver mais alguma pergunta, façam agora. Eu quero pedir-vos, como sempre, publiquem isto no vosso mural. Portanto, eu estou-vos a dar estas aulas gratuitamente, façam o mesmo por mim, que é promovam. Espalhem, por favor, pela internet. E só para concluir, eu ainda não consegui ativar a minha conta de Patreon a sério, porque eu não tive tempo, mas talvez esta semana eu consiga e vou então lançar os tais cursos online que vocês podem juntar-se e eu vou poder ensinar-vos diretamente a pintar através do Zoom. Portanto, vou poder ver o vosso trabalho, corrigir e vocês estão a pintar à minha frente, não é? Porque é assim que se faz. Vai ser aulas de grupo, talvez 10 alunos por turma. E, portanto, por favor, juntem-se à minha lista de e-mail. Em Portugal ou no Brasil, falantes de português, visitem www.nelson-ferreira.com e não subscrevam aos meus e-mails, porque esses e-mails são em inglês. Está bem? Não subscrevam. Mandem-me uma mensagem privada e eu depois vou adicionar-vos à minha lista de aulas em português, para vocês receberem informação. E não se esqueçam, todos os domingos, mais cedo, às 7 da tarde, eu também dou aula em inglês. E em inglês é outro tema. Eu estava a pintar um nu, por exemplo. Tá bom? Obrigado então a todos por terem assistido a esta aula. Publiquem então e enviem principalmente para estudantes de belas artes, para adolescentes que estejam na escola secundária e estejam a ter problemas com a aula de pintura, que não consigam fazer os projetos de arte. Enviem também para artistas que estão a ter dificuldades a estruturar uma pintura. Portanto, quanto mais partilharem, melhor. Muito obrigado então a todos, um abraço e até à próxima. Adeus.